Bom, a radioatividade. Em 1895, Röntgen descobre que raios-x tornavam fluorescente ou fosforescente determinadas substâncias. Ele havia modificado a ampola de Crookes, aquela que ajudou Thomson a descobrir os elétrons. Ele modificou e começou a estudar também os raios catódicos. E ele percebeu que em volta da ampola algumas substâncias apresentavam fluorescência ou fosforescência por causa de radiações provenientes da ampola, da transferência dos raios catódicos, e tinha algum tipo de irradiação que fazia com que algumas substâncias à volta apresentassem fluorescência ou fosforescência. Fluorescente é que nem a placa de trânsito, joga luz, devolve mais luz. Fosforescente é que nem o teclado do controle, mesmo depois que para de receber energia, continua emitindo uma luzinha. Em 1896, Becquerel começou a estudar se não tinha como encontrar um fenômeno inverso, ou seja, substâncias que, submetidas a raio-x, emitissem fluorescência ou fosforescência, se essas substâncias não podiam emitir o raio-x, e começou a estudar. Até que descobre um sal de urânio que emitia radioatividade. Esse sal de urânio foi parar na mão do casal Curie, Pierre Curie e Marie Curie, e eles descobrem na época que as emissões eram provenientes no sal de urânio, mais especificamente do urânio. E aí, purificando esse urânio para estudar, eles descobrem um material, um metal, 400 vezes mais radioativo que o urânio. Eles chamam de polônio. Aí o marido Pierre morreu atropelado. E quando Marie Curie descobre outro elemento químico, o rádio, 900 vezes mais radioativo que o urânio, ela ganha o segundo Nobel, a primeira mulher a ganhar 2 Nobel. Rutherford também estava estudando na época, e ele realizou esse experimento, agora aqui não para idealizar novo modelo atômico. Antes disso, ele não colocou lâmina de ouro, não tinha colocado lâmina de ouro aqui ainda. Mas ele estava querendo descobrir do que era constituído o feixe radioativo. Colocou um material radioativo dentro de uma caixinha de chumbo, deixou aberto só uma fissurinha para sair um feixe retilíneo, aplicou campo magnético no feixe radioativo, colocou um filme fotográfico, porque o filme fotográfico mancha quando recebe algum tipo de radiação, e descobriu as partículas alfa, beta e gama. A partícula beta, leve, desviava bastante no sentido do campo positivo, então ela era leve e negativa. A partícula gama, que não sofria deflexão com campo magnético, era neutra. E a partícula alfa, positiva, um pouco mais pesada, então desviava menos. Bom, a partícula alfa. A partícula alfa é formada, descobriu que a partícula alfa era formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essa partícula alfa tinha carga mais 2, por causa dos 2 prótons, e massa 4, 2 prótons e 2 nêutrons. A partícula alfa apresenta de 5 a 10% da velocidade da luz,
ela tem penetração, o poder de penetração da partícula alfa no ar, ela anda no máximo 7 centímetros, já rouba elétron de alguém e já vira átomo de hélio. Não atravessa folhas de papel ou folha de alumínio. E no corpo humano, elas ficam retidas ali pelas próprias células mortas da pele. Não chega a penetrar. Já a partícula beta, não. Essa é formada por um elétron. E como que uma partícula beta pode ser formada por um elétron? Bom, quando um átomo radioativo emite uma partícula beta, na verdade, um nêutron do seu núcleo perde a partícula beta. É um nêutron. Mas o nêutron é neutro. Na verdade, hoje já se sabe que o nêutron é composto por outras partículas menores, o nêutron, o próton. E quando o nêutron perde um elétron, porque a partícula beta é praticamente um elétron, quando ele perde, a massa dele não muda, porque ele está perdendo um elétron, o elétron tem massa zero. Mas a carga muda, porque de uma coisa que era... Olha no azul, o nêutron tem carga zero. Uma coisa neutra que perde uma carga de -1, o que resta nela vai ter carga mais 1. Então, esse nêutron que perdeu uma partícula beta, ele continua com a massa 1 e agora ele adquire uma carga mais 1. Porque se ele perdeu carga -1, era neutro, o que sobrou é mais 1. Então o que restou com massa 1 e carga mais 1 é um próton. Ou seja, quando um nêutron perde uma partícula beta, o que resta no lugar do nêutron é um próton. Por isso que o número atômico de quem perde uma partícula beta aumenta 1, porque aparece um próton onde não tinha. E mais um neutrino. O neutrino é uma radiação eletromagnética, assim como a partícula gama. É só uma energia para balancear a relação entre estabilidade que aumentou e energia que saiu. A velocidade da partícula beta é 90% da velocidade da luz. Ela tem um poder de penetração de 50 a 100 vezes maior que das partículas alfa. No corpo humano ela entra até 2 centímetros. E aí pode causar queimaduras e outros efeitos que a gente vai ver abaixo. A partícula gama é uma radiação eletromagnética de alta frequência, tem alto poder de penetração, mas não atravessa uma parede de 5 centímetros de chumbo, que é muito denso, uma parede de 20 centímetros de aço, aí não atravessa. O corpo da gente atravessa numa boa e inclusive causa câncer, porque acabam entrando nas células, degenerando o código genético, as células se reproduzem degeneradas, isso acaba virando câncer. Aqui os principais efeitos das emissões radioativas, tem efeitos químicos, porque as partículas causam decomposição em algumas substâncias, tem efeitos térmicos, o decaimento radioativo libera calor, efeitos luminosos causam fosforescências em muitas substâncias, efeitos elétricos, as partículas elas ionizam substâncias. Elas atropelam substâncias e racham as substâncias em cátions e ânions, isso que é ionizar. Fazem isso com gases, com o ar. Tem efeitos fisiológicos, elas podem causar desde tonturas até a morte. Podem causar defeitos, danos genéticos, mutações. Muito bem, conforme o poder de penetração, né? Aí, as reações nucleares. Reações nucleares são diferentes de reações químicas. Nas reações químicas, os fenômenos acontecem na eletrosfera. Nas reações nucleares, os fenômenos
acontecem no núcleo. Muda o núcleo quando tem uma reação nuclear, quando tem uma transmutação. E as transmutações podem ser naturais, se forem decaimentos de partículas alfa, partículas beta, partículas gama. A gama, ela não promove transmutação. Nenhum elemento vira outro elemento perdendo partícula gama. Mas sempre que perde uma partícula alfa ou uma partícula beta, também perde uma partícula gama, que é um balanceamento da energia em função da perda da partícula alfa, ou da perda da partícula beta, ou da perda das duas. Então a partícula gama sempre acaba saindo junto. Nas transmutações naturais, que são aquelas onde o elemento radioativo perde partícula alfa ou beta, nas transmutações naturais a gente tem a primeira lei da radioatividade e a segunda. A primeira lei da radioatividade diz que ao perder uma partícula alfa, o número atômico perde 2 e o número de massa perde 4. Aqui, ó, um elemento que perde uma partícula alfa está perdendo 2 prótons e 2 nêutrons. Então a massa dele vai diminuir 4. Um novo elemento vai ter número atômico diferente. Por quê? Porque o elemento que perdeu uma partícula alfa perdeu 2 no número atômico, então o número atômico mudou. Esse novo elemento terá perdido 4 unidades na massa, porque perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, na massa perdeu 4. A segunda lei da radioatividade diz o que acontece quando um átomo radioativo perde uma partícula beta. O número atômico aumenta 1, a gente já viu, porque um nêutron vira um próton, e o número de massa não muda, porque perder uma partícula beta não está perdendo massa. Então, quando um elemento X, que tem um número atômico Z, um número de massa A, perde uma partícula beta, a massa não muda. E o novo elemento, vai ter um número atômico, uma unidade maior, porque um nêutron do elemento X se transformou em um próton lá no núcleo. É isso. Nas transmutações, a gente vai ter que usar sempre isso, olha. Soma o verdinho antes da flecha e depois da flecha. Dá 1. Soma o azulzinho antes da flecha e depois da flecha. Dá 0. É com isso que a gente trabalha nos exercícios de transmutação. A somatória dos verdinhos antes e depois da flecha tem que dar igual. A somatória dos azuizinhos aí antes da flecha e depois da flecha tem que dar igual. As transmutações artificiais não são aquelas do decaimento de partícula alfa. Elas são de atropelamentos de átomos instáveis por nêutrons, prótons, deuterons, que são núcleos do deutério, núcleo do hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons. E olha lá, os verdinhos sempre dá igual. Olha antes da flecha, 27 mais 4, 31. Depois da flecha, 30 mais 1, 31. Embaixo, os números atômicos. 13 com 2, 15. 14 com 1, 15. Então é isso que você tem que ter a noção nas transmutações, porque vai ter exercício, você vai ter que calcular essas coisas. Aqui uma transmutação famosa, que é a formação do carbono 14. Nêutrons cósmicos que vêm do Sol atropelam átomos de nitrogênio, formam o carbono 14 e ocorre a liberação de um próton quando isso acontece. Então, verdinho 15 em cima, verdinho 15 em cima. Embaixo, 0 mais 7, 7, 6 mais 1, 7. É isso. Transmutação é sempre assim. Fissão nuclear é um núcleo ser atropelado e sofrer uma fissão, uma ruptura. E isso, esse urânio que iria decair com o tempo, constantemente perdendo partícula alfa, beta, gama, quando ele é atropelado, toda essa energia que ele ia perder com o tempo, aquela massa de urânio, perde instantaneamente. Por quê? Porque quando um nêutron atropela um átomo de urânio, ele quebra, virando um átomo de criptônio, um átomo de bário e 3 nêutrons. Essa é a principal fissão, é a da bomba atômica.
E quando isso acontece, como tá? Esse núcleo do urânio era instável. Quando ele quebrou em criptônio, bário e 3 nêutrons, tudo ficou mais estável. E se tudo ficou mais estável, liberou energia. E a energia de todos os átomos de urânio quebrando, por que todos os átomos quebrando? Por quê? Porque esse átomo foi atropelado por um nêutron. Ele quebrou em coisas mais estáveis e liberou 3 nêutrons. Liberou energia quando isso aconteceu. E esses 3 nêutrons vão atropelar átomos vizinhos de urânio. Então isso vai continuar acontecendo. E cada urânio que se transforma em criptônio, bário e 3 nêutrons libera energia. 235 gramas de urânio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de urânio que podem estar quebrando e liberando energia. A energia do cogumelo lá de Hiroshima. Muito bem. As usinas nucleares também usam isso, mas a usina nuclear é como se fosse uma bomba atômica que acontece devagar. E essa liberação de energia da bomba atômica, da usina, das varetas de urânio lá na usina, esquentam água que vira um vapor, o vapor sobe, faz girar a turbina. Quando gira a turbina, vira energia elétrica, é assim que funciona. Usa energia para vaporizar, a água vaporizada sobe, essa cinética faz girar a turbina, e a turbina girando vira energia. A fusão nuclear não é quebrar, é fundir e liberar muita energia. Quando que isso acontece? A principal fusão nuclear é a fusão de átomos de hidrogênio. Imagina átomos de hidrogênio virando átomo de hélio. Hélio é muito mais estável. Então, se formou uma coisa mais estável, libera energia. Precisa de uma bomba atômica de menor poder para fundir esses átomos de hidrogênio. Mas quando eles fundem, eles liberam uma energia maior ainda, porque está formando uma coisa mais estável. A energia liberada na fusão é muito maior do que a energia liberada em qualquer fissão. Bom, meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida a gente vai entender melhor quando fizer os exercícios de radioatividade. Mas o elemento radioativo decai, perdendo partícula alfa, perdendo partícula beta e gama, ele decai naturalmente e transforma-se em outro elemento químico. Quando ele decai, ele transforma-se em outro elemento químico. A gente viu isso na primeira e segunda lei da radioatividade. Quando perde partícula alfa ou beta, se transforma em outro elemento químico. Quer dizer, se transforma em outro elemento químico, a massa do radioativo original vai diminuindo, porque ele está se transformando em outro elemento químico. E o tempo que leva para a massa do elemento químico radioativo original se tornar a metade do que era porque está decaindo, chama tempo de meia-vida. Em alguns exercícios mais elaborados, a gente até usa aquelas formulinhas que estão ali embaixo. Massa é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de tempos de meia-vida. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver resolvendo exercícios de radioatividade.